Saudações a todos e que assistam, né? A todas, esperando que todo mundo esteja bem na medida do possível, nesse momento que continua muito difícil, né? Eu queria agradecer a organização do evento, né? Que se empenhou muito para que esse evento da rede Norte-Nordeste de História e Historiografia aconteça, né? Eu saúdo também os colegas dessa mesa, professor Júlia e professor Vlamir, né? Meu nome é Frank Ribar, sou professor de História aqui na UFC. Abordando esse tema, o tema da mesa, né? Liberdade, cidadania e produção do conhecimento para os povos negros, né? Me veio a ideia de fazer a seguinte apresentação. Inicialmente vou tecer alguns comentários sobre o contexto geral, os desafios postos desde os anos 2000 no Brasil para o acesso dos negros à educação, como lugar teórico da construção de uma consciência própria, crítica, né, caminho para a liberdade, e também uma educação como lugar de aprendizagem do exercício da cidadania, né. Em seguida, me concentrarei sobre considerações relativas ao contexto específico cearense, né? A partir da minha experiência como docente e pesquisador na UFC, né? Vou, em particular, descrever alguns aspectos ligados à formação e à produção do conhecimento sobre o negro no Ceará, sendo também uma homenagem, né, aos 20 anos da nossa pós-graduação em História, né? Que são também 20 anos de formação do grupo de pesquisa Fazendo a Liberdade, História dos Negros Libertos no Ceará, 1850-1930, da História, UFC, um grupo que foi criado pelo professor Eurípides Fundes, né? 20 anos são também 20 anos que estou aqui, que eu cheguei aqui no Ceará. Para concluir minha apresentação, apontarei alguns desafios, né, que são postos para nós para o futuro. Então, começando, eu diria que o começo dos anos 2000 aparece como um marco importante na história, em particular na história da educação desse país. Claro que existem outros momentos, né, que ia citar a LDB em 1996, mas, de fato, pela primeira vez, em 2003, né, com a Lei 10.139, o Estado brasileiro reconheceu a sua responsabilidade no processo de reificação constante de racismo estrutural e de situação crônica de desigualdade racial, característica da sociedade brasileira desde o tempo da chegada dos portugueses até hoje. Né? Os mecanismos criados na época pelo primeiro governo Lula, né, para trabalhar a desigualdade racial, tinha como quadro, além da questão da educação, a situação de massacre da juventude negra e de guerra civil que vem se alastrando até hoje. Utilizo o termo guerra civil à medida em que, por exemplo, Correlates of War é um conjunto de dados amplamente utilizado para estudiosos dos conflitos, né, classifica as guerras civis como tendo mais de 1.000 mortes relacionadas com a guerra por ano de conflito. Né. Então, estamos dentro, né. Só para lembrar, o Brasil, entre 2006 e 2016, né, viu mais de 550 mil assassinatos, né, quer dizer, mais mortos do que na Síria, né, que estava em guerra no mesmo período. Né. Bom, mas enfim, fora desse contexto, a partir da Lei 10.139 de 2003, né, inserida numa política de ação afirmativa que foi realmente fundamental, vislumbrou-se a possibilidade, a necessidade de políticas específicas que revertessem o quadro das desigualdades entre brancos e negros na educação. Sobre esse período, né, existem vários balanços e avaliações, né, sobre o processo de implementação dessa lei e das políticas afirmativas. Né. Essas avaliações, em particular, apontam, né, dificuldades estruturais, déficit de formação dos docentes, né, condições de estudos, faltas de fiscalização da lei. Né.
mas também de observar mudanças e conquistas, né, nesse período, em particular, a entrada bem maior de negros e indígenas no ensino superior, né. Muitas dificuldades, então, mas, afinal, né, não se reverte uma mentalidade forjada por 350 anos de escravidão em apenas 20 anos, né. Essas dificuldades da implementação dessas políticas, né, aparecem como mais difícil no contexto recente, né, em grande parte favorecido pelo governo atual, né, que contexto de hostilização, de repressão e mesmo de assassinato das populações negras, indígenas, quilombolas, né, e dos trabalhadores assentados da agricultura familiar, né. Um contexto também de tentativa de desmonte e de intervencionismo na universidade pública, né, que vivido, por exemplo, aqui na própria UFC, né, um contexto de ataque sistemático às políticas afirmativas, né, quando a lei de cota de 2012, né, a grande conquista, né, coloca reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino, né, por conta de uma revisão votada pelo governo Temer em 2016, será reavaliada em 2022, correndo o risco de ser revisado ou mesmo revogado. Então, precisamos nos preparar para nos mobilizar, né, para esse prazo de 2022. Né. Da mesma forma, né, o penúltimo ministro da Educação do governo atual, né, tentou revogar, sem sucesso, felizmente, a portaria, né, que dispõe sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação e dá outras providências. Né. Esses elementos provocados por aqueles que representam os interesses dos que usufruem da desigualdade e da exploração racial comprovam de forma muito clara a dimensão altamente estratégica da educação e das políticas de ação afirmativas para mudar esse quadro insuportável. Né. Significam, né, esses elementos que a nossa luta antirracista e nosso combate para o acesso e a permanência dos negros e indígenas no ensino superior não são só legítimos, né, mas também urgentes. Né. Bom, voltando meio agora para o Ceará, o contexto cearense, né, me parece importante ressaltar, né, a importância crucial nesse contexto dos processos de formação dos profissionais da educação. Na medida em que esses profissionais da educação são os verdadeiros pilares no projeto de construção de uma sociedade futura livre do racismo, né, sociedade futura, mas ancorada nas nossas lutas hoje, né. Por isso me parece interessante, nesses anos de 20 anos da nossa pós, 20 anos de mestrados e desde doutorados, né, num estado, o Ceará, onde pouco tempo atrás a ideia de ausência do negro era um lugar comum, fazer um balanço da nossa produção de conhecimentos sobre o negro cearense. Né. Esse ano, então, 20 anos de pós-história, 20 anos de grupo de pesquisa Fazenda da Liberdade, criado pelo professor Eurípides Funes, né, um grupo no qual me inseri, né. Esse grupo, no segundo momento, encontrou sua continuidade no grupo Trabalhadores Livres e Escravos no Ceará, Diferença e Identidade, né, que assumi em seguida. Né. Então, durante esses 20 anos de formação da pós-graduação, um pouco mais, o professor Eurípides começou antes, aqui no Ceará, ele é realmente o grande precursor, né, da abordagem de historiografia renovada sobre o tema, né, inclusive formando vários colegas, né, alunos que hoje são nossos colegas de departamento, como o professor Mar, a professora Nassara, por exemplo. Então, muitas orientações desse período com temas bastante diversos, né, inclusive uma característica dos programas novos, né, mas no que nos interessa nesses temas, a gente viu durante esses 20 anos temas ligados, por exemplo, à escravidão, quilombolas, comunidades negras, africanos livres, tráfico interprovincial, abolição, escravização ilegal, trabalho doméstico, família escrava, capoeira, maracatu, festas negras, luta pela cidadania,
movimento negro, intelectuais negros, né? Muitos trabalhos também sobre a pesca artesanal, as populações indígenas, desde o período colonial até as movimentações mais contemporâneas, né? E, de fato, a gente encontra aqui no Ceará, na própria matriz populacional cearense, né? Essa confluência entre populações indígenas e negros, né? Temos também, mais recente, né, pesquisas sobre a África, né? Então, esses temas trabalhados nas diferentes partes do Ceará, Fortaleza, Sertão Central, Cariri, Serra Grande, Sobral, Vale do Jaguari, né, também abordaram contexto no Piauí, no Maranhão, no Pará, na Amazônia, né, bastante trabalhos no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, na Bahia, né, e essa escala geográfica confere um sentido particular, né, essa escala norte-nordeste trabalhada na nossa rede, né. Muitos desses pós-graduantes são hoje nossos colegas, né, e atuam nas universidades públicas e privadas, nos institutos federais e nas redes municipais e estaduais de ensino do Ceará e de outros estados, né. Além da pós-graduação no stricto sensu, né, é importante lembrar também no processo de formação dos futuros professores nesses 20 anos, por exemplo, os cursos de especialização em História da África, de 2011 a 2013, com professores das redes municipal e estadual de ensino, né? As disciplinas de graduação de História da África, 2002, de História da África Contemporânea, 2007, né? E mais recentemente, a disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais, né? Tem que citar também nesse processo de formação a Mostra de Cinema Africano, né, que organizamos, que está na 12ª edição esse ano, né. No mesmo sentido, é importante citar o mestrado profissional em ensino de História da UFC 2020, criado pela professora Ana Carla Sabino, né, que é aqui da casa, com entradas, nesse mestrado, entradas a partir de cotas raciais, né. Mestrado dedicado à formação dos professores do ensino fundamentais e médio, né. Mais importante do que realizar uma avaliação sobre o perfil, destino dos egressos do nosso grupo de pesquisa, né, é um trabalho difícil que fazem os coordenadores da pós nesses tempos agora de coleta da CAPES, né. Importante, mais importante é avaliar o impacto dessa formação sobre os modos de como é percebido o negro cearense, sua história na sociedade e, sobretudo, na educação. Nessa perspectiva, é importante de levar em conta, então, a produção acadêmica, representada pelas dissertações e teses, né, cujos temas foram citados anteriormente, né. Um dos problemas a ser trabalhado, me parece, reside na transposição didática desse material, né, para o ensino secundário. Essas questões, em particular, de transposição didática, são trabalhadas, por exemplo, no LEA, no Laboratório de Ensino e Aprendizagem em História, né, que data de 2015. Né. Aproveito também para mencionar, nessa comemoração dos 20 anos do Grupo de Pesquisa Fazendo a Liberdade, a saída de um livro coletivo do grupo, né, composto por artigos dos docentes dos nossos pós-graduandos e ex-pós-graduandos, que se intitula Histórias de Negros no Ceará. Esse livro está quase pronto, mas infelizmente, né, não teve como sair a tempo para ser apresentado oficialmente nesse evento, né. Mas essa coletânea, Histórias de Negros no Ceará, se situa na perspectiva de escrever uma história que não foi escrita, né? Como já enfatizava a Lélia Gonzalez, né, no seu artigo sobre racismo e sexismo na cultura brasileira, em 1984, né? E espera que essa coletânea, né, cumprirá um papel interessante para o ensino da história dos negros cearenses, para os alunos, e em particular do ensino médio, né? Os temas abordados, né, que focam o século XVIII e, sobretudo, o século XIX, são muito diversos, né? E versam sobre questões como a movimentação negra e as festas negras na cidade de Fortaleza, no final do século XIX, o status dos libertos e as suas lutas pela liberdade, o serviço doméstico e os criados livres, libertos e escravos, né?
as estratégias dos escravos e a lei do ventre livre de 1871, a revolta de escravos no barco Laura II em 1839, famílias escravos mestiças afro-indígenas no Cariri cearense na segunda metade do século XIX, né? Negros e mulatos senhores de cabedais na Ribeira do Acaraú, no século XVII e XVIII, né? Também aborda que são os líderes negros, né? Francisco Nascimento, né? O Dragão do Mar, herói da abolição cearense, e o Negro Cosmo, né? Envolvido na baralhada, né? Abordando também o significado da liberdade no Nordeste do Brasil no século XIX. Esse livro, então, se situa no espírito do grupo de pesquisa Fazendo a Liberdade, né? Rompendo com a visão tradicionalista da historiografia, né? E valorizando o protagonismo fundamental do negro na construção da sociedade cearense e na sua luta incansável em busca da liberdade. Para terminar e concluir, então, queria colocar algumas questões que são postas para nós como desafios, né, para o futuro. Né? Um primeiro elemento que me parece importante, né, está relacionado à necessidade de decolonizar os currículos. Né? É importante também mudar o quadro, né, dessa universidade, onde predomina de forma avassaladora um corpo docente branco, né, que precisa assumir a postura de uma luta antirracista. Né? Eu, enquanto branco e estrangeiro, me incluo totalmente nessa responsabilidade. Né? Nesse sentido, agradece a colaboração do professor Leandro Bulhões, com o qual criamos agora o grupo de estudos anticoloniais, né, que é a evolução do nosso grupo de pesquisa. Né? É importante também para nós se abrir para as pautas, as bibliografias produzidas por pesquisadores africanos, negros e indígenas. Para isso, é importante dar entrada desses pesquisadores no quadro docente da universidade. Para isso também, então, o primeiro passo é permitir a formação universitária e a presença na pós-graduação desses africanos, negros e indígenas. Né? Então, sentido interessante de notar, de saudar também, depois de 20 anos, né, o primeiro edital de seleção de mestrado e doutorado da história UFC, com cotas para negros, índios e quilombolas. Né? Esse edital está sendo examinado pela Projetoria de Pesquisa e Pós-Graduação e esperamos, né, que vai nos deixar cumprir a lei, né, aceitando esse edital com cotas. Né? De fato, então, nos resta esse grande desafio no Ceará. Né? Um estado onde os dados do IBGE, por exemplo, 2010, né, apontam a presença de mais de 66% da população como negra, né? Grande parte como pardo, né, 72%, e pretos como 5%. Né? Mas nesse contexto, isso que mostra que nós temos realmente muitos desafios, né? A gente vê no mesmo momento, né, entre outros exemplos, uma recente pesquisa genética dita científica, divulgada na grande mídia, né, do Estado, que aponta, por exemplo, aí eu vou citar essa pesquisa, né, concluíram que o DNA cearense teria a Fennoscândia, né, quer dizer, a Escandinávia, os vikings, né, como principal pool genético de origem, né, seguido da América Central, 6 outras regiões da Europa, uma da Ásia e, em 10º lugar, a África. Juntando os 27 agrupamentos genéticos em 3 grandes grupos, a pesquisa mostra a influência do branco europeu, 15 pools, sobre o negro, 7, e o ameríndio, 5. Então, essa pesquisa, né, que encontrou um eco importante na mídia, né, a inepcia da metodologia utilizada para o objetivo final definido dessa pesquisa, avaliar a composição genética cearense, né, essa inepcia foi comprovada por outros cientistas da área. Né, e essa inepcia explica o absurdo da interpretação colocada. Né. Essa pesquisa foi devidamente criticada pelos movimentos sociais, movimentos negros e indígenas em particular, e pelo universo acadêmico em geral. Resta aqui
a vontade evidente, né, por parte de uma elite branca ligada aos grandes grupos de comunicação do Estado, de se apropriar e reificar os termos já antigos e presentes na historiografia tradicional da ideologia do embranquecimento, né, se esforçando sempre em invisibilizar as populações negras e indígenas do Ceará. Então, esse desafio, né, vocês mostram nosso desafio, né, mas é exatamente por isso que estaremos aqui fazendo o nosso trabalho de professores, de pesquisadores, né, em defesa de uma universidade mais representativa, antirracista e de uma sociedade mais justa. Né? Então, ficam bem e muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Vlamira Albuquerque, eu sou professora de História do Brasil, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Sou professora também e oriento mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em História Social da UFBA. Faço parte do grupo de pesquisa Escravidão e Invenção da Liberdade. E estou aqui hoje para falar desse tema que, a partir desse convite, que desde já agradeço muito, para tratar dessa questão que muito me importa, que diz respeito à liberdade, cidadania e produção de conhecimento para as populações negras no Brasil. Bom, esse é um tema que está muito próximo das questões que eu pesquiso. Eu tenho, desde o mestrado, analisado, né, a partir de diferentes objetos, analisado as interrelações entre as possibilidades, limites e demandas de liberdade das populações negras na sociedade brasileira, especialmente aí no final do século XIX, começo do XX, né? Esse período que diz respeito ao fim da escravidão e ao começo da República, e que a gente tem lido como um campo, né? Um campo de discussão e não só uma nova demarcação temporal, mas como um campo de discussão inscrita no pós-abolição. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco, né, sobre essa interconexão, né, entre o que vem a ser liberdade, cidadania e as demandas dessas populações negras aí no pós-abolição, que é o meu terreno, meu pedaço de pesquisa. Eu acho que eu preciso começar falando sobre a polissemia do termo liberdade. A liberdade, exatamente porque é uma aspiração humana desde sempre, e a gente espera que ela continue a ser, né? É extremamente polissêmico e sempre exige que a gente pense, né, em o que cabe dentro dessa palavra para determinado grupo, em determinado momento, em determinado contexto. Então, quando a gente está falando, por exemplo, no período que eu pesquiso, aí as décadas de 1970, 1980, 1990, até 1910, 1920, a palavra liberdade ela tem muitos significados. Ela tem várias, cabem definições diferentes para esse sentido de liberdade. E as tensões que são promovidas, que são experimentadas, que são experienciadas nesse período, elas passam exatamente pela disputa em torno dos sentidos dessa liberdade. Então, por exemplo, a gente precisa pensar sobre o próprio termo Carta de Liberdade, que era dada, né, que era usada como sinônimo da Carta de Alforria, para entender que esse sentido de liberdade e o sentido da alforria eles não são exatamente sinônimos. Né? A historiografia contemporânea, e não só a historiografia brasileira, mas a historiografia atenta à configuração do mundo no pós-abolição, né, principalmente nas Américas, já tem nos mostrado, né, já nos dá um lastro para pensar que a ideia de chamar de Carta de Liberdade a Carta de Alforria era uma estratégia, era uma maneira de criar uma justa posição entre essas duas condições. Uma condição jurídica, né, que é a condição de liberto, e uma condição social, uma condição política e até existencial, que é a condição de liberdade.
né? Então a gente sabe que essas duas condições elas não exatamente são sinônimos, né? Elas não se justapõem obrigatoriamente numa sociedade escravista nem numa sociedade do pós-abolição. Então, vários colegas que já pesquisam sobre isso têm nos mostrado situação de escravizados que possuem uma margem de autonomia, né, que lhe garante uma condição de liberdade às vezes maior do que certos libertos, né, ou mesmo negros e negras nascidos livres que estavam numa condição de dependência, de sujeição, de subordinação a um senhor, o seu ex-senhor ou a um outro senhor, que limitava, né, as suas possibilidades de escolha, as suas possibilidades de autonomia, as suas possibilidades de decidir sobre a sua própria vida. Então, nesse sentido, a carta de alforria, ela necessariamente não deve ser lida por nós, pesquisadores, como uma carta de liberdade, né? Então, eu acho que esse é o primeiro, uma das primeiras questões que a gente tem que ter claro, né? Sobre a polissemia e sobre a imprecisão, né, desse sentido que a gente chama liberdade. Uma outra questão que está colocada aí é sobre cidadania. Por muito tempo, cidadania parecia um termo extemporâneo para pensar sociedades escravistas, mas já há algum tempo, eu acho que desde a década de 1980, 1980, 1990, a historiografia tem mostrado para a gente que cidadania diz respeito a um tema, né? É um tema extremamente necessário de ser analisado e é um tema pertinente para entender as sociedades escravistas e as sociedades pós-escravistas, no sentido em que ela é a pedra de toque, é o ponto de tensão, é o lugar de disputa dessas sociedades, tanto escravistas como pós-escravistas, né? Então, mais uma vez, é preciso sempre ficarmos atentos ao que a gente está querendo dizer quando está falando de cidadania, né? Cidadania nos remete à demanda por direitos, à definição sobre o status jurídico dos sujeitos que vivem em cidades, né, que fazem parte de coletividades urbanas, mas é um termo que com certeza ultrapassa essa circunscrição, né, essa definição jurídica. A cidadania pode dizer respeito a sentidos muito mais largos do que esse, né? Então, por exemplo, quando a gente nota uma greve de trabalhadores, né, escravizados no século XIX, como ocorreu aqui na Bahia em 1957, né, a greve dos ganhadores, analisada pelo professor João Reis, a gente vê ali que há uma demanda daqueles trabalhadores por certos direitos, né, e que, embora eles estivessem localizados na condição mais baixa, né, da estrutura social, da hierarquia social colocada na época, isso não os impediu de considerar, né, que havia direitos que eram seus, né, e que, assim, a partir dessa compreensão da sua condição, né, eles foram capazes de se organizar e reivindicar e promover uma greve. Então, cidadania, eu acho que continua sendo, principalmente nos dias que correm, continua sendo um tema importantíssimo para a gente pensar o modo como as sociedades, né, e o pedaço que nos interessa, as populações negras se organizam e estabelecem as suas demandas, né, reivindicam os seus direitos, se contrapõem a todas as formas de lhes retirar, né, esses direitos, de retirar as suas conquistas, né? E aí eu acho que, mantendo aberto esses dois temas, né, tanto cidadania quanto liberdade, a gente consegue perceber a complexidade que foi
a desmontagem da sociedade escravista no Brasil e como que a questão racial ela foi trazida para o âmago, né, para o centro, né, desse processo de desmonte do escravismo. Todos nós sabemos que a escravidão no Brasil, o fim da escravidão foi decretado em 13 de maio de 88, mas, na verdade, isso não explica, a assinatura da lei não explica por si mesma o fim do escravismo no Brasil. Para a gente entender como é que isso se gestou, a gente precisa recuar algumas décadas e entender, por exemplo, a articulação do movimento abolicionista com certas lutas das populações escravizadas, desde greves, mas também fugas, rebeliões, boicotes cotidianos, né, do excesso de trabalho, a própria participação dessa população negra no movimento abolicionista, né, a população dos libertos no movimento abolicionista. Hoje, em todo o Brasil, a gente é capaz de inventariar um número significativo de libertos, né, que se engajaram na luta anti-escravista. Então, não é possível explicar o fim da escravidão no Brasil simplesmente remetendo, né, à assinatura da lei 13 de maio de 88. A gente precisa entender como é que isso se gestou. E para fazer esse movimento, né, de análise, para conseguir mergulhar na complexidade daquele contexto, a gente precisa se dar conta do quão complexa também era essa estrutura social. Então, a gente está falando da segunda metade do 800, um momento em que além de todo o contexto econômico, né, que muda, que cada vez mais vai polarizando as elites econômicas no Brasil, né, já há aí uma grande concentração de riqueza e de poder político nas elites do café e não mais nas velhas elites açucareiras, né, da colônia e de um bom pedaço da primeira metade do 19. Há também uma pluralidade de sujeitos que estão colocados aí, que isso é inédito naquele cenário. Então, a gente está falando de uma pluralidade que também está na classe dirigente, né? Então essa elite não pode ser dita no singular, é uma elite muito mais plural, é uma elite, parte dela bacharelesca, que assume o liberalismo com as suas cores, né? Com as cores dela, né? Um liberalismo que atende as suas demandas como classe dirigente, né, como classe dirigente branca, que ainda que não seja mais proprietária de escravos e terras, descende dela. Então, digamos, são segundas e terceiras gerações, né, dessas elites, tanto açucareiras quanto cafeeiras, que assumem aí a direção desse campo político na segunda metade do 19, que vai, inclusive, levantar a bandeira do abolicionismo como parte dessa agenda liberal, né? Então, a presença dessa elite bacharelesca, da juventude acadêmica, como se dizia na época, no movimento abolicionista, diz respeito a um projeto, né, que está sendo gestado, um projeto de nação que está sendo gestado, em que algumas reformas são vistas como essenciais, né? E uma dessas reformas é exatamente o fim da escravidão. É muito comum a gente encontrar na documentação da época a ideia da escravidão como um grande entulho, como o escombro de um velho casario, como algo que está atravancando o desenvolvimento de uma locomotiva, ou seja, a escravidão é vista aí como um empecilho para um desenvolvimento nacional nos moldes liberais dessa geração, do liberalismo construído por essa geração. Mas se há uma pluralidade de sujeitos que está sendo colocado, né, e no campo das elites, também há uma pluralidade de sujeitos no campo das populações negras. Então, a gente tem
tanto as populações que continuam escravizadas, a grande parte dela, né, majoritariamente escravizada ilegalmente, porque são populações que foram escravizadas depois da lei de 1831. Isso não é um detalhe, isso é importante porque essa população escravizada ela está ciente da ilegalidade, está cada vez mais ciente da ilegalidade do seu cativeiro, né, e vai se mover a partir dessa certeza de que a escravidão, da sua escravidão, é a escravidão dos seus, da sua família, né, dos seus malungos, ela é ilegal, já que desde 1831 o tráfico estava proibido. Então essas populações da segunda metade do 19, elas são populações que dizem respeito a um crime, a um duplo crime, né? Primeiro o crime, de fato, da própria escravização, mas também ao crime do tráfico ilegal. Mas a gente tem muito maior, tanto em termos numéricos como em termos de representatividade política, a gente tem um número muito maior dessa população negra liberta e nascida livre. Então, a segunda metade do 19, o que se tem é uma explosão demográfica, né, dessa população liberta, uma vez que o tráfico foi extinto, né, em 1931 e depois definitivamente em 1950, e uma vez que há um crescimento, né, muito acentuado das populações escravizadas que vão comprar sua alforria, né, que vão cada vez mais negociar as suas cartas de alforria. Já temos uma historiografia extremamente substantiva nesse sentido, né, pensando aí na questão da alforria. Então, essa pluralidade, que é que mais me interessa aqui, essa pluralidade de sujeitos dentro do que a gente está chamando de populações negras, vai de uma diversidade muito grande, né, de condição jurídica, de situação social. Então, imagine que a gente está falando de uma sociedade em que a gente tem, por um lado, escravizados em regiões tradicionais, né, regiões como o Recôncavo Baiano ou a Zona da Mata Pernambucana, em que essas populações estão escravizadas há muitas gerações. Então, os escravizados que nascem ali, eles têm todo um lastro familiar, né, que já está colocado. A gente está falando de populações escravizadas que vão se deslocar, vão ser deslocadas no tráfico interprovincial. Então, são aqueles escravizados que vão ser vendidos às províncias do norte, né, do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, para ser usada como mão de obra nas lavouras cafeeiras. E a gente está falando também de um número muito grande de negros nascidos livres que não viveram a condição de cativeiro, mas que convivem com isso numa sociedade escravista. E a gente está falando também de uma população que já nasceu livre de segunda geração, de terceira geração. Então a gente tem aí uma pluralidade muito grande de indivíduos, né, disso que se pode chamar genericamente de população negra. Para o ponto que me interessa, né, e aí atenta a essa chave que foi proposta, né, de pensar cidadania e liberdade, a gente precisa se dar conta de que esses sujeitos eles vão demandar condições de liberdade, eles vão estabelecer uma pauta de direitos, né? Eles vão almejar uma condição de cidadania diferente de outros sujeitos de outras épocas, ainda que eles sejam a população negra do período, né? Então, só para a gente imaginar um pouco, a gente está falando de uma sociedade em que você tem escravizados, filhos e netos de escravizados e que continuam na condição de cativeiro há algumas gerações.
A gente está falando de gente que está comprando a sua carta de alforria, está comprando a carta de alforria dos seus. A gente está falando de gente que não nasceu escravizada, né, e que não viveu essa condição de cativeiro. Então, por exemplo, a gente pode estar falando de alguém... Eu tenho pesquisado muito sobre Teodoro Sampaio, e a história da família Teodoro Sampaio, eu acho que ela é muito ilustrativa dessa diversidade, né, de condição jurídica e social e até política nesse cenário. Então, o Teodoro Sampaio, um brilhante engenheiro, que nasceu numa fazenda, né, no Recôncavo Baiano, que vai ser levado, né, supostamente, pelo que ele supostamente foi o seu pai, que o levou para estudar no Rio de Janeiro, e ele tem uma trajetória no Rio e estuda engenharia, né, no Rio de Janeiro, se forma em engenheiro no Rio de Janeiro, e assim que ele se forma, ele volta, né, para Santa Amaro, volta para o Recôncavo Baiano, reencontra a mãe, que foi uma mulher escravizada no mesmo engenho em que ele nasceu, ao que tudo indica, já alforriada na época que Teodoro nasceu, e ele e a mãe se colocam numa empreitada para comprar a alforria dos 3 outros irmãos do Teodoro Sampaio, que continuam no cativeiro, né, sobre as ordens do mesmo senhor. Então, a gente tem aí, na família do Teodoro, digamos, uma boa síntese dessa diversidade de condições jurídicas, né, desses sujeitos aí no século XIX. Ele, um intelectual, um acadêmico, um profissional muito respeitado, né? Ela, uma mulher liberta, provavelmente analfabeta, e os 3 outros irmãos do Teodoro ainda em condição de cativeiro, né? Essa é uma história muito incrível, né? Eu já contei sobre ela em alguns artigos, mas ela é aqui útil para a gente pensar, né, nessa pluralidade. E essa pluralidade é o que vai marcar as disputas em torno das condições de liberdade e em torno dos direitos que estão na pauta nessa sociedade escravista que está se deteriorando, né? Que está se esfacelando, que está se desmontando, né? E as tensões serão imensas, elas vão se dar em todos os campos possíveis que a gente olhe para a sociedade desse período, né? Ultimamente, eu terminei recentemente um livro com a professora Gabriela Sampaio, em que a gente fala muito, ela fala muito do campo da ciência, da faculdade de medicina, e eu estou falando muito dos carnavais e tal, e é impressionante como essa disputa em torno de qual é o limite da liberdade dessa população negra, quais são as prerrogativas de cidadania dessa população negra, estão sendo tensionadas, elas estão sendo equacionadas e disputadas nos mais diferentes ambientes da política, sejam eles as aulas na Faculdade de Medicina ou os desfiles carnavalescos nas ruas de Salvador, né? Então, o que acho que eu posso contribuir nessa discussão é acentuar, né? Chamar a atenção para o nível de polissemia, né? E para as variedades, né, de concepções de cidadania e de liberdade que estão aí na roda, né? Que estão aí circulando. E eu acho que ficarmos atentos, né? Ficarmos atentas a essas polissemias e a esses projetos da população liberta nos ajudam a pensar, né, tem uma utilidade política para nós hoje que estamos na luta antirracista, né? Porque nos ajudam a pensar sobre as estratégias que esses outros sujeitos, nossos antepassados, desenvolveram, construíram, né, os caminhos que foram construídos por eles, para assegurar os seus direitos e para definir o que é que vinha a ser a sua liberdade. Que pode ser desde a reivindicação de sair levando as suas crenças religiosas para a rua carnavalesca, como pode ser também a reivindicação para criar os seus próprios filhos,
né, como muitas mulheres alegavam, né, diziam que não iam mais, que a escravidão tinha acabado e, sendo elas libertas, elas queriam educar seus próprios filhos, que eles não ficariam mais sob a guarda dos seus ex-senhores. Isso é uma reivindicação que precisa ser entendida no campo do direito, no campo da cidadania, no campo da luta pela liberdade. E eu acho que, ao mesmo tempo, quando a gente estuda esses homens e mulheres, a gente nos ajuda na luta antirracista na medida que a gente consegue equacionar quais são as nossas possibilidades. O que temos em vista? O que a gente está chamando de liberdade? O que eu quero quando eu digo liberdade? O que eu quero dizer quando eu clamo por liberdade negra? Quais são os itens que eu estou colocando na minha sacola de cidadania? Né? O que interessa para as populações negras no Brasil hoje? Então, eu acho mais do que nunca entender, estudar, né? E eu tenho aprendido isso cada vez que eu volto para estudar mais um pouco essas populações desse momento de crise política que foi o final do 19, de fim, né, da escravidão como instituição, né? Cada vez mais eu aprendo o quanto é importante ter certeza, né, ter clareza sobre quais são as minhas demandas como sujeito, quais são as minhas demandas como classe, quais são as minhas demandas como uma mulher negra, né, que reconhece o quanto essas condições de cidadania e liberdade ainda são muito precárias na sociedade brasileira, a despeito de toda a luta que tem sido desenvolvida, né, há séculos. Né? Então, acho que é essa que queria que fosse a minha contribuição para essa mesa. Né? Infelizmente, a gente não tem debate, né? O debate é sempre um momento em que desafia a elaborar de outra maneira o que está sendo exposto, mas eu estou muito grata, né? Espero ter colaborado com a discussão de vocês. Obrigada. Eu sou Júlio Cláudio da Silva, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, professor de História da Universidade do Estado do Amazonas, no Centro de Estudos Superiores de Parintins, e professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas. Eu gostaria de falar hoje sobre a minha pesquisa, né? E eu dei por título, né, para essa minha fala, História de Mulheres Negras egressa do Teatro Experimental do Negro, 1945-1959. História de Mulheres Negras egressas do Teatro Experimental do Negro, 1945-1959. Na verdade, eu vou falar sobre dois blocos, digamos assim, de pesquisa, né? A primeira parte dessa minha pesquisa sobre as mulheres egressas do Teatro Experimental do Negro foi desenvolvida no meu doutorado, né? E foi publicada com o título Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, Relações Raciais e de Gênero nas Memórias de Ruth de Souza, 1945-1952. E agora eu desenvolvo uma pesquisa de pós-doutorado no âmbito da Universidade Federal Fluminense, no programa de pós-graduação em História, intitulado Relações Raciais de Gênero, a trajetória de Léa Garcia nas narrativas de si e de outrem, sobre o Teatro Experimental do Negro e Ganga Zumba, 1951-1963. Né? Então, essa pesquisa é uma pesquisa sobre a atuação de Léa Garcia no Teatro Experimental do Negro e vai até a sua atuação no primeiro filme de Cacá Diegues, Ganga Zumba, em 1963. E essa pesquisa que eu tenho desenvolvido, né, ela está girando em torno de uma questão, né? Em que medida as trajetórias dessas mulheres, Ruth de Souza e Léa Garcia, revelam aspecto da história do racismo e do antirracismo, né, da luta contra o racismo na sociedade brasileira.
Eu tenho desenvolvido essas pesquisas sempre tendo em mente as determinações estabelecidas pela Lei 10.639 no que diz respeito à obrigatoriedade de pesquisas e ensino da contribuição do negro para a formação histórica, né, social, cultural, política do Brasil, né? Então, em que medida essas mulheres elas são personagens históricos relevantes para nós pensarmos essa contribuição do negro, a contribuição das mulheres negras e especialmente a luta dos negros, a luta histórica dos negros nesse processo de modernidade negra, né? Como chama Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, de essa contribuição para a sociedade brasileira, mas também a reivindicação de espaço, né, de integração, de participação efetiva e plena nos espaços sociais da sociedade, né, e particularmente o espaço das artes cênicas, né, o universo das artes cênicas. E nesse sentido, eu tenho sempre chamado a atenção para nós pensarmos em que medida o universo das artes cênicas, e aí não é só no Brasil, nos Estados Unidos, são locos privilegiados de observação da presença da variável gênero e raça nas sociedades, né? Quem é Ruth de Souza, né? Ruth Pinto de Souza, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1921, 12 de maio de 1921, e ela ingressou no Teatro Experimental do Negro em 8 de maio de 1945 e faleceu recentemente no dia 28 de julho de 2019. Léa Lucas Garcia Aguiar também nasceu no Rio de Janeiro em 11 de março de 1933 e atua, né? É uma atriz que atua até o presente momento, né? Magia e sortes são palavras-chave para definir, né, a justificativa da dona Ruth de Souza para o início da sua atuação como atriz. Em diversas entrevistas, ela argumentava, ela justificava que seu ingresso no universo das artes se devia à magia que a arte exercia sobre ela e à sorte, né, de ter encontrado pessoas que abrissem o seu caminho, né, e reconhecessem o seu talento. Ela constrói essa narrativa na busca de desviar-se da discussão racial, né? Dona Ruth sempre foi uma atriz que reivindicou o reconhecimento de seu mérito, de seu lugar como grande estrela de teatro, cinema e televisão, e sem levantar como bandeira a desigualdade racial, embora orgulhasse e citasse que era uma egressa do Teatro Experimental do Negro. Mas, ao mesmo tempo que ela tem essa justificativa de si, né, para usarmos a definição desse tipo de discurso, a definição de Michel Polack, ao mesmo tempo que ela tem essa justificativa de si, centrada, né, na ideia de magia e sorte, um dos pontos fixos, mais uma vez citando Michel Polack, um dos pontos fixos, um dos temas mais recorrentes em suas entrevistas, por exemplo, é a discriminação do racismo, né? E a primeira entrevista que eu fiz com a Dona Ruth em 31 de julho de 2004, ela também fez essa referência. E nesse discurso pré-construído, recorrente, sobre a sua experiência de discriminação racial na escola, né, no Rio de Janeiro, ela fala que ela sempre gostou de ganhar 10, né, porque em criança, na escola, estava lendo um livro, e nesse livro falava das 3 raças, branca, negra e índio. E o negro tinha uma cabeça pontuda, que era uma gravura, devia ser de Debris ou de Rugendas, e o texto dizia que o negro tinha o cérebro atrofiado. Aí ela teria ficado triste, né? E a professora
da Dona Ruth teria mudado a lição, teria desmanchado aquela situação constrangedora e mudado a lição, né? Mas essa experiência teria marcado fortemente Dona Ruth de Souza, né? Que é uma discussão do menor valor mental do negro, uma discussão defendida, uma tese defendida por Oliveira Viana, e que foi combatida, né, na década de 30 e década de 40 por Arthur Ramos, um antropólogo especialista na temática negra enfim, e na temática africana, e que chega à escola pública do Rio de Janeiro, né? Então, Dona Ruth de Souza, ela, ao longo das suas entrevistas, ela faz várias referências sobre racismo e discriminação racial. Ela deixa escapar, né, nas suas entrevistas, seus diversos depoimentos, e esse é um dos temas, uma das passagens mais citadas pela atriz, né? Uma outra passagem também bastante citada pela atriz é a desconfiança ou descrédito, né, sobre a sua possibilidade de ser atriz, né? Nas suas entrevistas ela falava que as pessoas não acreditavam que uma menina negra tivesse sonhos, né? Não acreditavam que ela, uma menina negra, pudesse ser atriz. E ela fala sobre essa magia, né, que o cinema exercia sobre ela, que Tarzan, o filme de Tarzan, por exemplo, assistido nos cinemas da Zona Sul do Rio de Janeiro, especialmente de Copacabana, exerceu sobre ela, né, gerando fascínio sobre o cinema. Mas quando ela ingressa no Teatro Experimental do Negro, em uma entrevista que ela também me deu, na entrevista que ela deu em 2004, ela fala que ela entrou porque ela queria ser atriz, né? Ela não tinha o compromisso, na palavra dela, de ser uma intelectual negra, né? E ela queria fazer teatro, né? E ela ingressa no Teatro Experimental do Negro em 8 de maio de 1945, na noite em que se celebrava na Cinelândia a vitória da Segunda Guerra Mundial, derrota do nazismo. A estreia do Teatro Experimental do Negro foi no Teatro Municipal e, enfim, e lá ela estreia em Imperador Jones e segue a segunda metade da década de 40 como a principal atriz feminina do Teatro Experimental do Negro. Em 1951, Dona Ruth vai estudar nos Estados Unidos. Ela passa um ano estudando nos Estados Unidos. Ela estuda no grupo de teatro, né, Caramel House, e onde ela estuda direção, cenografia, figurinismo, diversas etapas da produção teatral, e também faz cursos livres em universidades norte-americanas. Lá nos Estados Unidos, ela atua em 3 peças em inglês. Ela já, apesar dela ser filha, né, de uma empregada doméstica, de um pai lavrador, ela tinha estudado inglês no Rio de Janeiro, e lá nos Estados Unidos ela tem esse período de aprimoramento também da língua inglesa e atua em 3 espetáculos em inglês, né? Quando ela volta dos Estados Unidos, tem início o seu processo de profissionalização, né? A partir do seu retorno, ela atua nas grandes companhias de cinema que haviam no Brasil, e na década seguinte ela ingressa na televisão. E foi, Sim a Moça, um filme que foi um marco na sua carreira, né? A Dona Ruth foi a primeira mulher e o primeiro entre os brasileiros e brasileiras a disputar o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, né? E ficou em segundo lugar, né? Tinha uma pontuação, naquela época se divulgava a pontuação dos atores, e ela ficou em segundo lugar na disputa do prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. O reconhecimento do mérito de Dona Ruth de Souza era de tal envergadura
que eu encontrei num acervo de Dona Ruth, e Dona Ruth, ela, ao longo da sua vida, reuniu um acervo, um grande acervo de fotografias e recortes de jornais, e um desses acervos que ela, um desses recortes que ela guardou em seu acervo, e esse acervo ele tinha uma característica de diário, né? Ela recortava recortes, né, de jornais com o objetivo de, claro, de deixar para a posteridade. Ela promoveu aquilo que a Thierry chama de arquivamento de si, né, com um claro objetivo de legar para a posteridade. E também nesses arquivos nós encontramos registros de temas que ela não se propunha a discutir em suas entrevistas. Ao longo de sua vida, ela concedeu diversas entrevistas, mas ela selecionava o que dizer e o que calar, né? E nesses arquivos ela selecionou muitas coisas que ela evitava, temas que ela evitava tocar, né? Entre eles está um recorte de jornal que foi publicado na revista da Semana, que a matéria Elas não perdem para os homens, né? Provavelmente é um recorte da década de 1950, esse recorte ele não tem data, mas é uma matéria que reúne 32 nomes de homens e mulheres para evidenciar como que as mulheres podem perfeitamente ombrear-se aos congêneres masculinos, né? Então, demonstrando a capacidade, né, igual das mulheres em relação ao homem, e usa como exemplo diversas mulheres, o nome de diversas mulheres. A matéria fala ainda que a mulher pode enfrentá-lo ou superá-lo, né? E em relação a Dona Ruth de Souza, quer dizer, nessa matéria nós temos a citação de várias mulheres importantes da sua época, né? Como Ângela Maria, né? A Ivete Vargas, a Clarice Lispector, Raquel de Queiroz e a Ruth de Souza, né? Mas, apesar do reconhecimento, né, do mérito de Dona Ruth, algumas entrevistas, ou pelo menos em uma entrevista, eu encontrei um questionamento para esses limites, né? Foi uma entrevista que eles chamavam, o articulista chamava de ping-pong, né? Onde se fazia perguntas e o entrevistado respondia imediatamente o que foi perguntado. E o entrevistado ele faz a seguinte pergunta para a Dona Ruth, né? Ruth de Souza, uma das mais inteligentes artistas do nosso cinema, deseja melhores papéis para si mesma e seus irmãos de raça. Por acaso, indaga a atriz se ela estava satisfeita com os papéis secundários que até agora lhe foram reservados, de escrava humilde, de criada, e se não tem ambições de ir além dessas pontas, de ser mais do que uma coadjuvante, né? Então, esse articulista, ele está questionando, né, a Ruth de Souza, em que medida apesar do reconhecimento do mérito dela, em que medida ela estava incomodada e ela se sentia incomodada com os limites, né, com a qualidade, o tempo dos personagens que ela interpretava, né? E aí essa condição de papéis secundários, né? Papéis com falas que não são longas e papéis que representam, né, expressam uma subalternidade, né? Ainda sobre os limites do mérito em Ruth de Souza, na atuação de Ruth de Souza,
temos também uma entrevista, um trecho da entrevista que a dona Ruth concedeu ao Museu da Imagem do Som em 1979, né? Que o seu interlocutor faz uma pergunta que é uma coisa muito interessante, e essa pergunta não é respondida, né? O seu interlocutor faz a seguinte pergunta. Ele fala sobre Sim a Moça, sobre a repercussão do filme Sim a Moça, e faz a seguinte colocação. Ainda não entendi por que não deram um papel bom para esta mulher. Porque ela está muito acima do cinema brasileiro, né? E aí ele chega e fala até que ponto, né, a não oferta desses papéis, né, está ligada a um racismo. E havia uma banca, né, havia outras atrizes nessa entrevista da Ruth de Souza, e ela não responde. Antes dela responder, uma atriz, ela responde no lugar da Ruth de Souza. E aí o interlocutor fala: daí por diante você tem feito muita coisa, mas aquele papel que você deseja fazer quase sempre foi negado. Conta essa história. É preconceito, é estupidez ou realmente é falta de oportunidade para eu ser bem delicado? E a interlocutora, né, a outra interlocutora, não deixa a Ruth de Souza responder e fala no lugar dela: olha, são as três coisas juntas, né? Isso é um depoimento de 1979 para o Museu da Imagem do Som. Então, uma característica, né, dessas mulheres que são egressas do Teatro Experimental do Negro é o enfrentamento, né, do racismo no seu processo, especialmente no seu processo de profissionalização. E isso também, né, acontece quando nós vamos pesquisar a trajetória de Léa Garcia, que que ingressa, né, no Teatro Experimental do Negro e começa a atuar em 1952. E para essa pesquisa da Léa Garcia, eu conto com o acervo do IPEAFRO, né, um acervo reunido pelo Abdias Nascimento sobre as peças em que atuou a Léa Garcia, os relatos da Léa Garcia publicados em livros, e a entrevista que ela me concedeu, a entrevista com o Carlos Diegues, com o Cacá Diegues, cineasta Cacá Diegues, e com o Milton Gonçalves, com o Jorge Coutinho, com o Antônio Pilar, cineasta, Carmen Luz, atriz, e o acervo da Biblioteca Nacional, né? E a Léa Garcia, ela, enfim, tem uma carreira longa, com mais de 60 anos, né? E o teatro, né? Ela tem atua de 52 a 56 no Teatro Experimental do Negro, mas em 1956 eu chamo a atenção sobre isso, que é um momento bastante marcante, que é quando ela ingressa, dá início à sua atuação como atriz profissional, né, fora do Teatro Experimental. Foi uma montagem, Orfeu da Conceição, que é uma peça escrita por Vinícius de Moraes, onde ele retrata, né, a saga de Orfeu, mas em um morro carioca, né? E para montar esse espetáculo, ele vai contar com um elenco do Teatro Experimental do Negro que vai atuar, né, nessa peça, e mais uma estreia no Teatro Experimental no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, a peça Orfeu da Conceição estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é né, o templo dos grandes espetáculos e dos grandes balés no Rio de Janeiro, né?
Sobre a atuação da Léa Garcia, nós temos algumas informações bastante interessantes que retratam o seu mérito, né? Ela estava com 4 anos de atuação e o reconhecimento da qualidade do trabalho da Léa Garcia. O elenco, uma matéria publicada por Nel Portela no jornal A Tarde, de Curitiba, em 56, faz referência a isso e fala que o elenco é impressionante e Léa Garcia é uma das maiores artistas do Teatro Nacional, né? Naquele momento. E uma outra matéria também, publicada no Diário da Noite, ela vai falar também que a nova geração de cor fez sucesso na peça de Vinícius de Moraes. Léa Garcia se revelou em Mira uma autêntica atriz, né? Então são 2 fragmentos de recortes de jornais que eu trago para a gente pensar o reconhecimento do trabalho da atriz Léa Garcia, né? Um outro ponto importante também em relação à atuação da Léa Garcia é a entrevista, né? O impacto que a atuação da Léa Garcia exerceu sobre Cacá Diegues, né? O Orfeu, o espetáculo de maneira geral foi bastante impactante, foi um divisor de água. Cacá Diegues fala que a partir dali, daquele espetáculo, embora ele fosse muito jovem, tivesse 16 anos, mas ele percebeu que ele queria ingressar nesse mundo das artes, mas que ele poderia fazer uma arte que retratasse o cotidiano carioca, né? Que retratasse o cotidiano da sociedade, os negros na sociedade. Ele chama a atenção que o Teatro Municipal, com aquela opulência, com aquele luxo, comportava muito bem um espetáculo, né? Com qualidade e com atores negros, né? Então, na verdade, de certa medida, ele está dialogando com a proposta do Teatro Experimental do Negro, que era exatamente essa, né? De temáticas e atores negros poderem circular nos espaços, né, das artes e desenvolver, sobretudo, espetáculos que estão dentro do que eles chamavam na época de modernização do teatro brasileiro, né? Então a atuação de Léa Garcia foi bastante impressionante e o Cacá Diegues fala que ele ficou deslumbrado, né, com a atuação de Léa Garcia como Mira, né? Não é por acaso que esse desempenho marcante de Léa Garcia fará com que ele a convide para ser a estrela do seu primeiro filme, Gangazumba, em 1963, né? Uma coisa também importante para nós registrarmos é que o desempenho, a qualidade, o desempenho do Orfeu, do todo elenco, né, em Orfeu da Conceição, mas a qualidade do trabalho de Léa Garcia vai fazer com que ela possa participar da versão para o cinema da peça de Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, ele vende os direitos e faz uma adaptação da sua peça Orfeu da Conceição que vai se transformar no filme Orfeu Negro, né? E Léa Garcia, ela vai concorrer a um papel, né? Vai fazer um teste, vai concorrer e vai ser aprovada num papel para atuar no filme e vai ser indicada também agora para o Festival de Cannes ao prêmio de melhor atriz. Então, assim como Ruth de Souza concorre né, a um prêmio no Festival de Veneza, posteriormente Léa Garcia irá concorrer a um prêmio de melhor atriz no Festival
de Cannes, né? Então, a memória pública, né, da atuação dessas mulheres, né, os registros que tanto o acervo, que eu não falei no início, o acervo da Dona Ruth de Souza, que foi digitalizado e doado, né, para o Laboratório de História Oral e Imagem da UF, mas essas matérias, né, publicadas em jornais sobre essas atrizes, assim como seus depoimentos, suas narrativas, elas nos permitem iluminar dimensões e conexões do universo das artes cênicas nos anos 40 e 50. Nos permite perceber o protagonismo, o pioneirismo, a resistência, o reconhecimento nacional e internacional do mérito profissional que marcaram suas atuações profissionais. E, mais uma vez, né, nos permite perceber o espaço das artes cênicas como um espaço privilegiado, um locus privilegiado de observação da variável raça e gênero na estrutura social. E na estrutura social do Brasil e dos Estados Unidos também, né? E não é por acaso que recentemente Hollywood, né, decidiu que os filmes para concorrer ao prêmio de melhor filme, né, as produções para concorrer ao prêmio de melhor filme, a partir de 2024, terão que incorporar os elementos daquelas chamadas minorias étnicas, né? E seja na produção, seja no elenco, mas esses grupos terão que estar representados. Então, isso é mais uma evidência de como as artes cênicas, de uma maneira geral, o teatro, cinema, novela de televisão, são locos privilegiados de observação da presença da variável raça e da variável gênero, e como a trajetória dessas mulheres egressa do Teatro Experimental do Negro, especialmente Ruth de Souza e Léa Garcia, elas nos permitem pensar essas conexões e esses enfrentamentos, né, esses posicionamentos políticos, inclusive, né? Não dará tempo de falar hoje, mas a Léa Garcia, por exemplo, além de ao longo da sua vida, ela atuou no ativismo negro, por exemplo, como no Instituto de Pesquisa de Cultura Negra, e também um ativismo negro no interior dos sindicatos dos artistas, né? Sempre pensando e enfrentando esse problema do racismo estrutural e o desafio de criar espaço para atuação e visibilidade dos atores e atrizes negras, né?